Fala galera, beleza? Hoje ó, picanha. Fala turma. Então hoje vai ser um pouquinho diferente o vídeo, que eu tô tentando atender aí uns pedidos que eu tive. Inclusive eu agradeço o apoio de todo mundo aí nas mídias sociais. Corte de picanha ganhou, então nós vamos mostrar como é que fazem os cortes para assar a picanha. Mas disseram que não queriam ver aquele mesmo, vou cortar em steak, vou fazer o medalhão de churrascaria. Então a gente conseguiu essa coisinha bonita aqui. Dá uma filmada aqui, câmera girl. Esse daqui é a peça inteira do alcatra, ou aqui nos Estados Unidos chamado o top sirloin. Aqui você pode ver, vocês já identificam quem é essa bonitona aqui, né? A nossa amiga picanha. Mas daqui também saem os cortes do... Vou tentar mostrar aqui, mas quando eu abrir vai ficar melhor. Depois que a picanha sair, a gente vai conseguir ver o miolinho da alcatra, que vai ficar separado, e dali a gente vai poder tirar o bombom e também o baby beef. Lembrando que baby beef no Brasil pode ser tanto esse bife com gordura da alcatra como o novilho jovem, né? Nesse caso aqui vai ser a alcatra, tá bom? Então vamos começar aqui a brincadeira. Então olhando aqui, pessoal, a gente já consegue ver que aqui no corte do alcatra a picanha já se pronuncia, né? Quem conhece o corte vê aqui. E na hora que a gente coloca o dedo por aqui, ó, ela já começa a se soltar por si só. Aqui só vai ter um segredo, que é o quê? Vou pegar a faca para dar uma ajuda. Lembrar a geometria do corte da picanha, que é uma carne triangular. Por quê? Se a gente avançar muito para essa gordura, a gente acaba estragando o baby beef da alcatra. Então, realmente a única dica para esse vídeo é uma faca afiada, porque vai ser sua companheira aqui. Se você tiver com uma faca meio cega, não vai conseguir sair muito do lugar não. Então vamos aqui começar, tá? Então, ó. Achou a picanha, a gente não vai cortar a carne, a gente vai só acompanhar o próprio membraninha aqui, você vai ver a separação de um músculo para o outro, tá vendo? Só dando uma ajudinha na hora que ficar difícil, tá vendo? Já puxou, já veio. Baby beef, miolo da alcatra, fica pra fora. Essa menina aqui vocês devem conhecer, só não tá bonita, então a gente vai começar a dar um pequeno toalete nela aqui, tá? Vamos limpar, vou retirar todas essas aponevroses aqui, o excesso de sebo, tá? Essa gordura aqui não é gordura, essa que se desfaz é sebo, isso aqui não é bom, e se venderem carne pra vocês com isso aqui, não é correto, isso aqui tudo tem que ser retirado, tá? A gordura mesmo ela tem uma consistência diferente, que essa aqui, ela é mais firme. Então vou começar a dar a limpadinha aqui e já volto com a picanha do jeitinho que a gente gosta. Bom galera, terminamos de limpar. Vocês podem olhar aqui, ó, vou levar a câmera girl. É um animal pequeno, ficou uma picanha tímida, mas o marmoreio tá bonito, hein? A capa de gordura dava para ficar aí melhorzinha, mas vamos ter que sobreviver com isso. Eu passei esse corte aqui na terceira veia, tá? Você pode ver aqui a primeira veia. A segunda veia ela tá aqui um pouquinho mais próxima, a gente não consegue ver ela sangrar. E eu passei o corte bem na terceira veia, que é o que define a picanha. Como a gente pode cortar? Inclusive agora, para cortar a picanha, eu vou aposentar essa minha amiga aqui e vou pegar uma faca um pouco maior que facilita o corte. O jeito clássico de cortar picanha, né? É em steaks. Geralmente todo mundo pega e faz esse corte aqui. Coloca na brasa. Ele é muito bom para chapear, é o clássico. Inclusive se a gente pegar, né, esse steak e dobrar assim, é a nossa famosa picanha de churrascaria, aquela que é boa para casqueirar. E esses são os cortes comuns. Já que falamos aqui um pouquinho das veias, eu gosto de fazer um corte que é mais democrático, tá? Qual é esse corte mais democrático? É o famoso bife de tira da picanha. Por quê?
Desse jeito aqui, lembra que eu falei das veias, né? As duas veias do final, elas são mais próximas. Aqui a gente achou a segunda, primeira. Elas são mais próximas, significa que é uma área mais irrigada. Daqui para a terceira, já é um espaço maior. Então ela não é tão irrigada. A carne, ou seja, quem pegar da pontinha, vai saborear uma carne mais macia que a do início. Então, como é que eu gosto de cortar? Vou mostrar para vocês, ó. Era um animal pequeno, mas vai ficar gostoso. A gente vai fazer aqui 2 e 3 cortes. Vamos terminar com 4 assadinhas de tira. Opa, essa gordurinha aqui foi mole. Pronto. 4 assadinhas de tira, certo? Com esses 4 assadinhos de tira, todo mundo vai aproveitar desde o início até a pontinha, certo? E se eu fosse cortar em steaks, provavelmente ia terminar com uns 5 steaks. Mas em tira, geralmente eu faço 4. Então é menos uma coisa para eu controlar na churrasqueira. Então, ó, tá aí a picanha em tiras. Aí você pode perguntar, ah, mas o corte não é esse por conta do fio, né? O famoso fio, sentido da fibra da carne. Pensa comigo aqui. Eu salvei aqui um pedaço do colchão duro até para mostrar essa comparação. Isso aqui foi cortado em medalhão, certo? Na hora que eu servir, eu vou cortar assim. Então o sentido do corte é esse. Eu vou assar, eu cortei assim, vou assar, mas na hora de eu servir, o sentido do corte vai ser esse, que é o mesmo do medalhão. Então o que importa é que o sentido do corte final, o corte de servir, vai ser contra o fio da carne, deixando aí ela macia. Então agora, ó, terminou a parte de açougueiro, que não é muito a minha especialidade ser açougueiro, mas uma coisinha, uma gracinha aqui, outra ali a gente faz. Vamos colocar essa menina para chorar no churrasqueiro. Vamos lá embaixo. Ah, galera, 2 coisas que eu queria deixar aí para vocês. Uma é cortar carne do jeito que eu tô fazendo. Não sou profissional, vocês viram que eu dei uma ratada. E legal é você fazer, você que gosta de manipular carne, tem tempo, faça. Mas se você for querer fazer, deixa lá na geladeira, carne geladinha. Eu, no caso, estou na geladeira natural aqui, que o dia começou querendo sair um sol e me traiu aqui no meio do caminho. Então está bem frio, mas é bom que mantenha ela gelada. A segunda é, amigo Eduardo lá do grupo da gente, no grande, glorioso Pombão da Zoeira, disse que eu esqueci de avisar da última vez, ele está certo, a tábua que você corta a carne crua não pode ser a tábua que a gente coloca a carne assada. Por quê? A bactéria da carne crua, que ficou na carne, que ficou na tábua quando eu fiz o corte dela, vai voltar para a carne assada. Então sempre lembrar de trocar de tábua. Eu, no caso, gosto de trabalhar sempre com 2 tábuas. Ia mostrar aqui minha segunda tábua, mas a Câmera Girl usou ela de depósito do material dela de filmar. Então daqui a pouquinho vocês vão ver. De todo jeito eu vou lavar tudo para fazer aquele gueri-gueri na hora de apresentar o prato. Valeu? Falou! Descemos, já estamos aqui embaixo. Magia do YouTube, já está tudo montado. Enquanto a gente cortava, a churrasqueira está ali fumegante e está aqui a nossa picanhazinha cortada em tiras. Já falamos da oxidação, né? Então não tenho que falar. Se quiser saber mais da oxidação, vai lá no vídeo do Ribeye, que vai dizer o que aconteceu. Porque ficou esperando na geladeira um pouquinho antes da gente descer e aí acabou queimando porque o recipiente era de alumínio. Mas vou resolver isso na grelha ali daqui a pouquinho. Vamos ali comigo? Então vamos lá, braseiro mais uma vez, ó. 1, 2, 3, não deu, bem quente. Vamos colocar a nossa picanha. Começar pela gordura, todo mundo vai dizer, ah, vai queimar a gordura primeiro? Sim, porque picanha, se não for mal passado, não vai. Então eu preciso garantir que a gordura vai estar selada e bem cozida, porque gordura, né, crua, ninguém merece. Então chega mais aqui comigo e ó, escuta isso aí. Olha aqui, ó, dúvida frequente. Eita, nós, pegou fogo o churrasco, o que a gente faz? Isso é gordura é combustível e olha como tá deliciosa. Então a gente vai aproveitar para virar depois de um minutinho para já começar a selar um lado e a gente tira sem pressa, calma, a picanha, né, a carne
dali de onde está pegando fogo. Então, ó, 1 minutinho para selar nossa gordurinha. Agora eu vou deixar aqui mais 1 minutinho de um lado, 1 minutinho do outro. Comer não, descansar, vocês lembram? E aí a gente vai salgar no final de novo com um salzinho diferente que eu trouxe aqui pra gente ver se presta mesmo, beleza? Vambora! Opa! Peguei no flagra aqui. Então vamos lá, ó. Já deu 1 minutinho. Lembra? Descolando sozinho. Descolou sozinho. Então a gente vai virar. Eita, reação de quê? Quem comentar aí e acertar ganha um aperto de mão. Vamos fazer a mesma coisa com o meu amigo aqui, ó. Eita, esse ficou melhor. Mais 1 minutinho aqui, porque essa aqui vai sair gritando ainda. A gente vai comer ela vermelha e gelada. Valeu! Dessa vez eu tô esperto, não pegou no flag. Então, ó, já deu aquele nosso minutinho, marquinhas do jeito que a gente gosta. O que a gente vai fazer, Se você gosta dela mais passada, é a hora de subir e deixar assar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, como tem gregos e troianos, essa daqui vem descansar comigo, certo? Essa daqui vem descansar comigo. E essa daqui, ó, vai ali pro segundo andar curtir a vista. Então, vamos embora. Bom, carninha descansada. Vamos agora, ó. Hoje 1 minutinho, é aquela hora. Eita, volta, chefe. É aquela hora gostosa da gente dar uma cortadinha. Então, ó, vou pegar essa aqui que tá no pontinho que eu gosto. Lembra que ela ficou descansando, então perdeu um pouquinho de líquido, mas é o pedágio, né? A gente perde esse aqui para não perder a parte melhor. E aí, ó, vamos cortar. Apesar dela estar em tira, o corte vai sair bem parecido com o que vocês estão acostumados. Então, eita, esse ponto aqui é o ponto do churrasqueiro, viu? Quem não gosta de carne mal passada, faz favor de fechar os olhos. Sabe que o momento é esse, né? Picanhazinha cortada, pontinho do churrasqueiro. Hoje a gente vai usar, ó, flor de sal, sal de finalização, um pouquinho diferente do sal de parrilha. Técnicas de sal eu explico qual a diferença da flor de sal. Então, pegou aqui, ó, vamos um pouquinho e a gente dá aquela espalhada na carne. E agora, ó, carne cortada grossa, lembra? Carne de qualidade. Tá aqui a prova. É a gordurinha. Não precisa comprar a peça inteira e fazer. Faça uma picanhazinha que nunca se perde. Beleza? Valeu. Vou agora comer. Câmera girl, seu pedacinho tá aqui. Sem gordura. Você tá de dieta. Ainda tá aqui, ó. Ah, agradecer. Valeu, gente. Vou terminar minha picanhazinha aqui. Até a próxima. Dá licença, viu?